Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre vossas vidas nesta manhã de quinta-feira, 2 de março, ano 2023. Agradecemos a Deus por este novo dia de vida que Ele tem nos dado. Somos gratos ao Senhor por Ele ter nos guardado durante o nosso sono. Somos gratos ao Senhor por este lindo dia de vida que Ele nos presenteia hoje. Aproveite ao máximo o dia de hoje. Aproveite ao máximo o dia de hoje, esse presente que Deus me está dando para você, que nós possamos aproveitá-lo de uma maneira extraordinária. Pois é o que temos. O que temos é o nosso presente, porque o passado já foi. O que fizemos ontem, dificilmente poderemos consertar hoje. As consequências, logicamente, que vão ficar. Sou o pastor Juan Teixeira e este é o nosso programa A Bíblia, o Mate e o Amanhecer. Estamos no livro de Gênesis, na nossa série da vida de José. José é o filho de Jacó, um dos seus filhos menores, filho de Raquel, irmão de Benjamim, a mulher a qual Jacó amava. Ela faleceu quando deu à luz ao seu filho Benjamim. Este é o nosso programa A Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai toda segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã, aqui na página do Ministério Vindos do Pai. José era um dos filhos menores de Jacó. Dizia, irmão de Benjamim, bom dia, nosso irmão Benjamim, na cidade de Milange, Moçambique, que Deus venha abençoá-lo poderosamente nesta manhã, tanto a ele, como sua esposa, seu filho, toda a equipe ali do Ministério Vindos do Pai, sintam-se abençoados de parte do Senhor. Então ele tinha sido vendido como escravo pelos seus irmãos, devido à inveja que seus irmãos tinham dele. Agora, José tinha se tornado o governador do Egito, e a terra estava passando por uma fome muito grande. Os alimentos tinham escasseado e não havia alimentos mesmo. As pessoas dificilmente encontravam o que comer. Lembremos que as terras bíblicas são terras praticamente desérticas. E naquela época, então, se tornava muito difícil com a falta de chuva. E o Egito tinha e tem o rio Nilo, que é um dos rios mais longos de toda a terra, e cada vez que o rio Nilo enchia, que vinham as enchentes, ele transformava aquela terra do Egito numa terra fértil, onde eles podiam plantar e terem boas colheitas. Porém, o faraó tinha tido um sonho de que iria vir uma temporada de muita fartura sobre o Egito. Porém, depois também viria uma temporada de escassez na terra do Egito. Para isto, então, José, que foi colocado como governador do Egito, ele estocou nos celeiros grãos de todo tipo, alimento, trigo, principalmente, cevada, que eles plantavam na época ali no Egito. E foi guardando o alimento
para tê-lo para aquela época de crise, para aquela época de desespero, vamos dizer assim. A fome é algo muito cruel para o ser humano. Estima-se, segundo as Nações Unidas, que mais de 50 mil pessoas hoje estão sofrendo, estão morrendo de fome. Em países como a Índia, como o Sudão, enfim, continente africano, Haiti, países que estão praticamente sem alimentos. E se nós olhar aqui ao nosso redor, na nossa cidade, ou na sua cidade, você vai se surpreender quando vai encontrar alguém que deve fazer dias que não coloca um pedaço de pão na sua boca. As causas podem ser muitas. Pode ser um desemprego, pode ser o desemprego, pode ser que a pessoa esteja viciada em droga, em fármacos, em álcool, enfim, muitas são as circunstâncias por qual a pessoa possa estar passando por uma necessidade muito grande. Mas, nestes dias tem circulado na internet que alguém aí que deveria de dar o exemplo, diz que a fome existe porque os outros comem muito. A fome existe porque muitas vezes as pessoas não têm o poder aquisitivo. Muitas pessoas, mesmo trabalhando, recebendo benefícios do governo, não chegam ao dia 31. Hoje nós estamos a 2 de março. Alguns já receberam ou estão recebendo os seus salários. Ficam 29 dias pela frente. Você pode sentar-se e fazer um cálculo bem simples. Aluguel, luz, água. Aluguel, luz, água e gás. Vamos deixar a internet de lado. Quanto é o custo somente dessas necessidades básicas para que o ser humano possa viver dignamente? A água, que é um bem precioso que Deus deixou para o homem, está sendo contaminada, está sendo vendida a um preço muitas vezes absurdo em algumas regiões do país e do mundo. Então a fome é algo muito cruel mesmo. E Jacó, que era o líder, o patriarca da sua família, ele sabia muito bem disto. E ele, preocupado com aquilo que estava acontecendo na sua família e o falta de alimento nas suas despesas, não porque ele não tivesse dinheiro, ele tinha dinheiro, mas não tinha alimento. Essa é outra questão. A palavra de Deus vai nos falar também, aproveitando um gancho ali com Jacó, a palavra de Deus vai nos falar também que nos últimos dias da história desta humanidade que nós conhecemos hoje, este mundo que nós conhecemos hoje, que cada vez está mais cruel, cada vez existe mais violência, mais egoísmo, egocentrismo, onde cada um pensa em si mesmo, e muitos, diante de redes nacionais, falam palavras muito bonitas, porém
não fazem absolutamente nada para poder mudar a situação. Isso faz-me lembrar uma canção lá dos anos 80, 81, quando um cantante espanhol louvava o Senhor. Ele dizia que muitos falam no nome do Senhor, mas não deixam o Senhor falar. Se nós deixássemos ou nós prestássemos a dar ouvidos ao que a palavra de Deus nos fala, nós estaríamos mais espertos, estaríamos mais alerta. Entre as coisas que a palavra de Deus nos fala, é que nós estamos chegando ao tempo do fim da graça de Deus. E a palavra de Deus diz que nos últimos tempos, mesmo tendo dinheiro, não vai ter de onde comprar, não vai ter de onde adquirir os alimentos. Então isto vai muito além de que alguém coma mais ou que coma menos. E Jacó estava nessa situação e envia seus filhos até o Egito. Ali eles são confrontados, poderíamos dizer, com José. Aquele que eles tinham vendido e que não sabiam mais absolutamente nada deles. Na sua juventude, aqueles homens tinham feito uma maldade tão grande, aparentemente, eles até poderiam terem esquecido. Mas creio que dificilmente eles poderiam ter esquecido. Porque cada vez que olhavam para o seu pai, viam a tristeza no rosto de Jacó, por aquele filho que ele tinha perdido, que não teve o direito de se despedir do corpo dele, de velá-lo, de estar um momento com ele, porque eles tinham mentido para o seu pai de que José tinha sido devorado pelas feras no deserto. Sofrimento daquele homem. O consolo que ele tinha era o seu filho menor chamado Benjamim, irmão de José, filho de Raquel, aquela que ele amava. E ali, diante de todas estas circunstâncias, diante desta situação por a qual estavam vivendo, os filhos de Jacó descem ao Egito uma segunda vez. Porém agora, José, que era o governador do Egito, tinha ficado com Simeão prisioneiro e queria que eles trouxessem a Benjamim, o seu irmão, que moveu isto para que José fizesse. Talvez José queria conhecer o seu irmão. Eles eram muito jovens quando foram arrancados violentamente do convívio familiar. Bom dia, Carla. Que Deus abençoe poderosamente ali na cidade de Gramado. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre tua vida nesta manhã. Bom dia também para Evangelista. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida, minha irmã. Agora, Jacó fica entristecido. Jacó fica novamente com seu coração partido. Às vezes eu me pergunto, até onde pode ir o sofrimento do ser humano? Até onde podemos machucar emocionalmente uma pessoa? Até onde uma pessoa vai ter um equilíbrio emocional devido às circunstâncias por as quais ela está vivendo? E o que estava acontecendo para Jacó era algo terrível. Terrível o que estava acontecendo para ele. Agora estavam levando o seu filho
menor, Benjamim, para fazer uma troca por Simeão, para que pudessem libertar a Simeão. E porque ele cedeu a isto, porque ele permitiu que ele fosse com seus irmãos até o Egito, pela fome. Judá conversa com ele. Judá vai dizer para ele que todos vão morrerem se eles não irem até o Egito trazer grãos, trazer alimentos. E se não levarem a Benjamim, não vai ter alimento. Pior ainda, eles temiam até uma execução de Simeão, de que a viagem deles até o Egito se tornasse numa desgraça. Convence então Judá a Jacó e ele envia o seu filho menor, Benjamim, o sofrimento, o seu coração partido. Ele vai dizer para os seus filhos que ele não quer descer à sepultura com tristeza, com seus cabelos grisalhos. Ele morrerá. E teus servos levarão com tristeza à sepultura os cabelos grisalhos do teu servo, nosso pai. Palavras de Judá para José. Porque Judá, está dizendo isto para José? O nome Judá quer dizer louvor. Eles levaram Benjamim. José vai dar um banquete para eles ali na sua casa. Vai fazer uma grande festa. Vai se emocionar ao ver ao seu irmão, ao qual fazia tanto tempo que ele não enxergava, tantos anos. Vai enxergar ao seu irmão Benjamim. Ele vai fazer um grande banquete, uma grande festa. Ele vai chorar, ele vai lavar o rosto, vai voltar, vai estar com eles. Eles estão agora saboreando um banquete que poucos teriam o privilégio de saborearem aquele banquete, pois era algo na casa de um homem importante, do segundo em mando em todo o Egito. Então imagine, aquela mesa cheia de alimentos, aquela festa. Agora, de um lado estava a mesa com os judeus e do outro lado a mesa dos egípcios. Porque os egípcios não se misturavam com os judeus, pois os consideravam imundos. Interessante, não é? Porque também os judeus consideravam os egípcios imundos, aos gentios. Não se juntavam com os gentios. Os gentios somos nós, que não temos sangue judaica. Agora, depois desta festa, suas mulas, seus cavalos, são carregados novamente com alimentos, com grãos, para levar para Jacó, que estaria lá na sua tenda, junto com os demais, esperando com expectativa o que poderia ter acontecido do Egito. Naquela época, a comunicação era extremadamente difícil e chegava de uma maneira muito tarde. Hoje, eu estou falando aqui, talvez lá no Japão, poderia ter alguém assistindo diretamente, porque temos tecnologia. Se fosse nos dias de hoje, chegariam lá Rubén ou Judá, ligariam para o seu pai e diriam: chegamos bem, pai. O pai então ficaria tranquilo: está tudo bem, pai. O pai estaria tranquilo. Mas eram dias de aflição. Agora, a pergunta é: por que Jacó estava passando por todo esse sofrimento, por essa grande angústia? Pela fome.
pelo temor de passar fome. Se ele não fizesse isso, eles iam morrer de fome no deserto, nas areias quentes do deserto. Até onde o homem pode suportar a fome? Eu me pergunto nesta manhã, é uma pergunta que eu me faço e talvez alguém possa ter uma resposta. Até onde o homem pode manter a sua integridade quando está passando fome? Mas uma fome verdadeira, não uma fome que eu tenho vontade de comer, ou estou com fome porque não tomei o café da manhã. Não, fome. Dias e dias, noites e noites, sem poder provar um pedaço de pão. Você sabia que aquela carne que você muitas vezes diz, eu não gosto, tem pessoas que fariam qualquer coisa para poder tê-la na sua mesa. José então coloca alimentos, carrega os mulos, os cavalos, seus irmãos, para que levem o alimento para o seu pai. Mas José vai fazer algo. José vai fazer algo e é algo que vai quebrar sinceramente os seus irmãos. No capítulo número 44 de Gênesis, a palavra de Deus vai nos dizer que José colocou seus sacos, o dinheiro de volta que eles tinham trazido. Porém, onde estava a carga de Benjamim, ali ele mandou colocar a sua taça de prata. Aquela que ele estava ali, talvez bebendo junto com seus irmãos. E coloca aquela taça de prata. E o que acontece? Quando haviam saído da cidade, ainda não estavam distantes, José disse ao seu administrador, levanta-te e segue aos homens, e quando os alcançares, dize-lhe, por que pagaste o bem com o mal? Estamos no versículo número 4 do capítulo número 44. Isso não é o que o meu Senhor usa para beber e pelo qual adivinha? Fizestes mal em fazer isto. E ele os alcançou e lhes falou as mesmas palavras. E eles disseram, por que meu Senhor diz estas palavras? Deus proíbe que teus servos façam conforme esta coisa. Eis que o dinheiro que encontramos na boca dos nossos sacos, trouxemos novamente a ti da terra de Canaã. Como então nós roubaríamos da casa do teu Senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos com quem for achado que morra, e nós também seremos escravos do meu Senhor. E ele disse então, seja agora, de acordo com as vossas palavras, aquele com quem for encontrado será meu escravo e vós estareis sem culpa. Então eles se apressaram em descer, cada um pôs em terra o seu saco e cada homem abriu o seu saco. E ele procurou e começou pelo mais velho e terminou com o mais jovem. E o copo foi encontrado no saco de Benjamim. Então eles rasgaram as suas vestes e carregaram cada homem os seus jumentos e voltaram à cidade. Judá e seus irmãos vieram à casa de José, pois ele ainda estava ali e eles postraram-se em terra dele. Seria isto uma maldade que fez José para os seus irmãos? Seria isto uma vingança de José por aquilo que eles tinham feito com ele? Depois do que eles tinham falado para José,
do que iria acontecer com o pai dele se ele não voltasse com Benjamin. Seria este o real pensamento de José? Seria maldade? Seria sentimento de vingança? Ou ele estaria testando seus irmãos para ver se ainda existia neles dignidade ou arrependimento? Arrependimento. Arrependimento não é voltar a fazer novamente aquilo que nós estávamos fazendo. É dar um basta. É dar um basta. Às vezes, não podemos consertar aquilo que fizemos no passado, mas sim podemos liberar perdão, sim podemos confessar a Deus, manifestar o nosso arrependimento por aquilo que fizemos de uma maneira equivocada. E ali estavam agora com Benjamin na casa de José. José vai falar que vai ficar com ele. A partir do versículo número 18. Judá começa a interceder pelo seu irmão ante José. Então Judá se aproximou dele e disse: Ó meu senhor, deixa que teu servo suplique-te, fale uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não deixai que a tua ira acenda contra teu servo, porque tu és como o próprio Faraó. Veja o reconhecimento de Judá a José. Agora ele está reconhecendo a autoridade daquele homem, que até agora eles não sabem que é o seu próprio irmão. Ele começa a interceder pelo o seu irmão. Cândido Basílio, buenos dias. Que Deus abençoe poderosamente o nosso irmão Cândido, lá na província de Corrientes, Argentina. Começa então a interceder. E deixe-me falar um pouquinho sobre essa palavrinha, interceder. Intercessão. Sabe que nós, como filhos de Deus, como discípulos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, devemos de interceder pelos nossos familiares, pelos nossos amigos e inimigos, pois o Senhor Jesus Cristo disse que era para orar pelos nossos inimigos. Devemos de interceder pela cidade na qual nós estamos. Devemos de interceder pelo país no qual nós vivemos. Eu tenho falado isto e ontem falei na igreja. Se nós nos reuníssemos como um só homem, sem interessar denominação, placa, ministério, porém como igreja do Senhor Jesus Cristo, a interceder por a nossa cidade, a interceder por aqueles que congregam conosco, orar, buscar, bater, para que portas venham serem abertas. Como faríamos a diferença? Quando nós lemos a história, o início da igreja, a partir de Atos, capítulo número 2, desde a descida do Espírito Santo para frente, os milagres que aconteciam. Porque a igreja tinha algo em comum. A igreja perseverava no partir do pão, na comunhão e na oração. Eles estavam juntos.
no mesmo espírito, no mesmo sentir. Interceder é se colocar no lugar do outro. Era o que Judá estava fazendo. Judá estava colocando-se no lugar do seu irmão Benjamim. Ele está se oferecendo agora para ser escravo de José, mas que José liberte o seu irmão Benjamim. Arrependimento ou remorso. Às vezes, é muito comum ver muitas vezes em algumas cerimônias fúnebres, um velório, sempre tem alguém que chora muito e às vezes nós perguntamos, esse choro é de tristeza ou é de remorso? Porque não fez nada nunca por aquela pessoa. É interessante porque nós estamos juntos às 24 horas dentro de uma casa, de uma família. E alguns filhos não valorizam os seus pais. E pais não valorizam os seus filhos. Não dialogam. Não têm uma conversa. Não sabem como passaram, como foi o seu dia. Vivem totalmente isolados. Outros, quando seus pais já estão velhos e estão sendo um incômodo, então levam eles e jogam lá num asilo e jogam a chave fora. E esquecem desse pai ali no asilo. Sofrimento do pai ou da mãe não interessa para eles. Agora, Judá, talvez eles tinham amadurecido. Já eram homens, já não eram mais jovens impetuosos, jovens emocionais, como quando venderam a José. Agora eles estavam já mais maduros. E ele começou a entender o verdadeiro sentido da vida. E começou a preocupar-se por o bem-estar do seu pai. Como é possível que Benjamim não volte? Eu não posso permitir que meu pai venha descer à sepultura com tristeza. Isto eu não posso permitir. Em outras palavras, era o que ele estava falando para José. Agora, pois, diz a palavra de Deus. Perdão, verso número 28. Já vamos quase finalizando o dia de hoje. Teu servo, meu pai, disse, não sabeis que a minha esposa me deu 2 filhos? Ah, Judá começa a contar para José a própria história de José. E um se foi de mim, eu disse, ele certamente foi despedaçado, e não ouvi desde então. E se tirardes também este de mim, e um mal acontecer a ele, levareis meus cabelos grisalhos com tristeza à sepultura. Agora, pois, quando eu for a teu servo, meu pai, e o rapaz não estiver conosco, visto que sua vida está atada com a vida dele. Filhos, deu para entender? A vida de um filho está atada à vida do pai. Qual era o sofrimento de Jacó? Se poderíamos medir o sofrimento ou a angústia de Jacó por aquele filho que supostamente estava morto. Isto não foi uma maldade que os filhos fizeram com Jacó? Uma mentira? Por tantos anos vendo a tristeza do seu pai. Quantas mentiras tens falado para teus pais? E continuas sustentando essa mentira? Continuas
levando essa vida de mentira, enganando a teus próprios pais, mesmo enxergando a tristeza, a angústia nos olhos deles? Já não é aquele homem ou aquela mulher que louvava, que cantava, que tinha um sorriso no seu rosto, pela angústia, pela tristeza por a qual ele está passando. Agora, pois, suplico-te, deixa teu servo ficar no lugar do rapaz como servo para o meu senhor, e deixa o rapaz subir com seus irmãos. Como, pois, eu subirei a meu pai, e o rapaz não estando comigo, para que porventura eu não veja o mal que virá sobre o meu pai. A preocupação agora de Judá com o seu pai. Judá, ainda tem coisas que resolver com teu pai. Tem muitos filhos. Tem amadurecido. Porém, ainda tem coisas para resolver com seus pais. Dores do passado. As feridas parecem não cicatrizarem jamais. Mas podemos vislumbrar, podemos ver um arrependimento na vida de Judá? Claro que sim. Agora ele quer ficar no lugar de Benjamim como escravo. Capítulo 45. Então José não se pôde conter diante de todos os que estavam com ele, e ele clamou: fazei sair todo homem de diante de mim. E não havia homem algum com ele, enquanto José se deu a conhecer aos seus irmãos. Deus eterno, Pai santo e misericordioso, nesta manhã, Senhor, eu quero levar a minha oração ao meu Deus, para pedir-te, ó Pai, por aquelas famílias que estão sofrendo, que estão em angústia, meu Deus. Senhor, eu não sei qual possa ser a situação por a qual eles estão passando, mas Tu sim sabes, e Tu conheces o coração de cada um deles. Senhor, o filho tem causado tristeza aos seus pais. Que possa, Senhor Deus, existir uma reconciliação, que possa, Senhor Deus, voltar a alegria ali dentro daquele lar, dentro daquela casa, meu Pai, para aquela família que está entristecida pela situação por a que passaram ou por a qual estão passando. Meu Deus, que Tu venhas ter misericórdia e venhas colocar Tua mão de poder sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Senhor e Deus seja sobre cada um nesta manhã, e no dia de amanhã espero vocês novamente aqui, 7 horas da manhã, com a Bíblia, o mate e o amanhecer. Deus abençoe.